Bem-vindos a todos que estejam do outro lado ao podcast Chatpost. Eu sou o vosso apresentador Vitor Monteiro. Neste nosso primeiro episódio vamos ter aqui o músico, tocador concertino e professor de música Artur Fernandes. Artur? Olá, bom dia. Artur, para começar vamos deixar-te apresentar aos nossos ouvintes por ti próprio, algumas palavras sobre ti próprio e sobre o teu fundo de origem, e etc. Muito bem, então eu sou o Artur Fernandes, nasci em Águeda e numa longa família de músicos. Portanto, o meu bisavô fundou uma banda filarmónica, o meu avô foi maestro dessa banda filarmónica e de outra, todos os meus tios foram músicos, o meu pai também, portanto, no final dos anos 50, o meu pai terá sido convidado a tocar clarinete e foi convidado a aprender a concertina para fundar um grupo folclórico em Águeda. E, portanto, eu quando venho a este mundo, em casa era um mundo de sons, desde o contexto filarmónico, mas também já o contexto folclórico, nomeadamente a concertina. Por outro lado, somos 5 irmãos e, portanto, todos nós crescemos neste ambiente e na nossa aprendizagem musical, obviamente, foi muito importante todos estarmos na música porque uns nos motivamos mutuamente. Então, o meu percurso inicial é aprender a concertina, porque ficava fascinado com o poder que este instrumento tinha nas mãos do meu pai, que punha as pessoas bem dispostas e com vontade de cantar e dançar, e portanto sempre me fascinou o poder deste instrumento. E portanto iniciei-me na escola de música da Orquestra Típica da Águeda com o meu tio e portanto eu e os meus irmãos, e portanto tive um contacto com a aprendizagem deste instrumento completamente diferente do que é comum ainda hoje em dia, porque a maior parte das pessoas tocam este instrumento de ouvido e grande parte dos músicos que tocam este instrumento nem sequer têm conhecimentos musicais, porque o instrumento é efetivamente muito intuitivo para tocar a música popular. No meu caso eu aprendi por música e portanto tive esta abordagem completamente diferente do normal. Mais tarde, já na minha juventude, vou para o conservatório, eu e os meus irmãos, e aprendi saxofone. E então, resumindo, para não estar aqui a contar a minha vida toda, entretanto, quando acabo o curso de saxofone em 1991, ainda não havia o curso superior de saxofone e, portanto, enverdei para a composição. Portanto, fiz uma licenciatura em composição, obviamente, na área da música erudita, e, portanto, até esta fase, mais ou menos, eu era duas pessoas. Por um lado, a vertente mais tradicional folclórica, com a concertina, e por outro lado, a vertente mais erudita, com o estudo dos grandes compositores e a vontade de estudar composição. Mais tarde é que eu venho a fundir estas duas áreas e aproveitando o melhor que cada uma tem para, digamos assim, fundir no meu percurso artístico. E, portanto, eu rapidamente venho a fundar, em 1989, com os meus primeiros alunos de concertina, o agrupamento de danças ocultas, ainda hoje em atividade, portanto há 35 anos, onde se espelha precisamente estas duas influências do meu início. Por um lado, a vertente mais intuitiva e popular, e por outro lado, a vertente mais sistematizada da música erudita. Muito bem. Agora vou ver que pergunta que posso fazer, porque realmente foste muito conclusivo e aprofundado nessa tua primeira introdução. Mas pronto, o Danças Ocultas, se tu, foi criado com alunos teus. Sim, no início foram os meus primeiros alunos, mas a partir desse primeiro momento deixaram de ser meus alunos e passaram a ser meus colegas. Exato. Então, quando exatamente formaste o Danças Ocultas? Em maio de 1989. 25 de maio de 1989 foi a nossa primeira apresentação pública.
Danças Ocultas continua a ser uma banda operante, da qual tu de vez em quando fazes projetos a solos, é separado, mas que continua a Sim. Como músico, como professor de música, obviamente não me circunscrevo a um único projeto. Tenho gravado com outros projetos, quer como músico convidado, quer mesmo com formações artísticas também de carreira. Nomeadamente, por exemplo, depois do Quatro por Tango, com o qual fizemos a banda sonora sobre o que vamos falar, não é? Posteriormente a isso já fiz um outro quinteto, o Quintetango, já com um disco editado. Muito bem, visto que já introduziste um pouco a questão da banda sonora, nós estamos aqui muito para falar do Mortinho por Chegar a Casa, filme para o qual fizeste a banda sonora. Embora por vezes online apareça registado como sendo banda sonora de Danças Ocultas, o que não é exato, porque é trabalho teu individual, não é verdade? Não, efetivamente a autoria da banda sonora e interpretação não é minha, é dos Quatro por Tango. Ou seja, portanto, foi uma formação de colegas da universidade que nos juntamos para interpretar tangos de Astor Piazzolla. E, entretanto, surgiu um convite do realizador Carlos da Silva, que nos ouviu e, aliás, até a primeira experiência foi testámos a justaposição das obras que estávamos a tocar de Piazzolla com as imagens do filme, para perceber melhor que tipo de ambientes se pretendiam desenvolver. Foi uma mera ferramenta de trabalho, não é? Para depois então compormos o material original que ficou consagrado. E portanto, não sou eu o autor, eu sou o coautor, portanto em parceria os restantes membros do Quatro por Tango. Então, disseste o caso. A conclusão pode vir de mais tarde. Danças Ocultas, viemos a tocar duas obras que estavam na banda sonora. Nomeadamente a contar Sardi e o Pinguim no Jardim. Portanto, eram duas obras que foram escritas para da sonora do filme e que mais tarde Danças Ocultas viemos a usá-las, mas sempre devidamente identificadas. Exato. Então foi o realizador, no caso, Carlos da Silva, que vos viu o trabalho e vos convidou. No caso, o Carlos da Silva tinha, eu não me recordo bem já, mas foi qualquer coisa do género. Ele encontrou-se com o Rodrigo Leão e o Rodrigo Leão é que sugeriu o meu nome, porque houve aqui uma coincidência muito feliz, que é eu, quando fiz a tropa, em 87, calhei no mesmo pelotão precisamente do Rodrigo Leão. Portanto, estavam eles a começar Madre Deus, não é? A fazer os primeiros ensaios de Madre Deus e portanto, ficámos amigos e continuamos amigos, não é? E portanto o Rodrigo Leão é que indicou ao Carlos da Silva o meu nome, e ele veio ter a Aveiro connosco para nos ouvir. Vocês, em termos de composição, podemos dizer que foram os quatro coautores propriamente, ou foi mais trabalho teu em termos de composição? No fundo, portanto, sou eu, o meu irmão Pitocas Fernandes, o pianista Paulo Belchior, o clarinete baixo Carlos Marques e a flautista Angelina Rodrigues. Portanto, 5. O nome do grupo é que é Quatro, portanto não tem nada a ver com o número de elementos. Mas ainda participou um músico convidado. Porquê? Porque no filme há a cena da Maria cantar o fado ao vivo. Portanto, no caso com um músico português que estava radicado na Holanda, que é o Fernando Lamirinhas, que aparece mesmo a ser filmado, a ser tocado. E portanto, nós convidámos o Joaquim da Azuém, convidámos a integrar em ali alguns momentos musicais para termos também a sonoridade da guitarra.
além da guitarra que aparece filmada nas imagens, termos também som da guitarra na banda sonora. Para mais coesão de estilo da banda sonora. Isso mesmo. Sendo assim, os autores somos 5 e com Joaquim de Azorém como músico convidado. Muito bem. E foi um convite que aceitaste logo de partida ou houve algumas negociações para a frente e para trás? O processo foi logo fascinante para nós. Nós entramos logo com toda a vontade e sem dúvidas nenhumas. As únicas dúvidas que houve teve a ver com o tipo, porque para já, à época, eu era o único que estava a estudar composição. Os outros eram meros instrumentistas, não é? E portanto, o processo foi decidir como é que vamos fazer, e então nós preferimos, em vez de cada um ficar em casa a escrever as coisas e depois irmos ensaiar, não, decidimos fazer sessões de trabalho em conjunto e ir experimentando tudo em conjunto. Portanto, a composição foi quase tipo banda de garagem, não é? Quase tipo banda rock, que é de tocar, compor a tocar, a experimentar, e portanto há materiais que foram iniciados pelo pianista, outros materiais que foram iniciados pela flautista, outros materiais foram iniciados por mim. Portanto, isto obviamente depois no registro das obras na SPA nós definimos as nossas percentagens, mas o que resolvemos para a informação pública é assinar autorias todas em coletivo. Muito bem. E tendo aceitado o convite, ter feito trabalho, foram de facto utilizados todos os temas feitos? Quantos eram no total? Ora bem, uma questão importante. O Carlos da Silva não é o único realizador. Exato. Jorge Fraser, o holandês, sim. Holandês. E portanto, isto foi uma coprodução que o Carlos da Silva conseguiu com a Holanda. E nesse sentido, ele enviou a informação ao Suíça, que já tinha um grupo musical para fazer a banda sonora, e de lá a produção holandesa, sim senhora, tudo bem, mas nós vamos enviar um produtor. Então veio o Annie Vrinten, um produtor holandês, veio ter connosco a Aveiro, ouvir o que é que nós já estávamos a fazer, o que é que já tínhamos trabalhado, deu algumas sugestões tanto de questões de nível prático, ou seja, busca de determinadas soluções estéticas, e ficou combinado que eu viria depois, quando fizéssemos a gravação, acompanhar as gravações. Muito bem. É uma banda sonora, aliás, a banda sonora é uma coisa que muito raramente acaba lançada em termos do cinema português, em formato de disco ou similar, mas em parte talvez seja no caso deste filme por causa das questões da coprodução e de direitos entre vários países. Eu, por exemplo, acho que só ouvia a banda sonora propriamente no conjunto do filme. Provavelmente neste caso também por questões de direitos, por causa da coprodução, portanto eu tenho ouvido mais a banda sonora junto com o filme. Podia falar um pouco, por exemplo, o número de faixas que fizeram no filme e o nome de algumas delas. Os das faixas não temos todas, até porque estão registadas na SDA, não é? A questão da edição, efetivamente, os detentores da obra, neste caso da obra musical, é a produção do filme. Portanto, eles é que podem decidir se editam ou não o CD. Exato. Neste caso, digamos assim, o Carlos da Silva, depois, isto foi uma coprodução única entre Portugal e a Holanda. Essa relação, entretanto, acabou. Há uns anos mais tarde, o Carlos da Silva veio a falecer e, portanto, neste momento eu não sei quem é que Exato. Está no limbo. Exatamente. Quem é que são os proprietários da coisa. Nós temos, digamos assim, um registro nosso das maquetes, mas mesmo que queiramos editar ou até mesmo pôr em plataformas digitais, não podemos fazer. Na prática, pagamos para nós compormos e entregarmos a música. E a música agora é deles, não é? Tem aqueles temas que vocês têm tocado às vezes em concerto, fora isso.
Esses dois temas que gravamos em disco Danças Ocultas, mas não é a banda sonora, ou seja, é um arranjo para Danças Ocultas daquelas duas músicas, não é? Que duas músicas são, só identificar para os ouvintes. Contradança e Pinguim no Meu Jardim. Essas duas músicas estão no CD AR de 1998. Por acaso sabes associar com que cenas do filme estariam original sem arranjos associadas? Contradança é um momento em que ele sai no autocarro para Holanda. Ou seja, é na viagem do autocarro. A saída para Holanda. O Pinguim no Meu Jardim é um momento em que eu não me lembro do personagem holandês, era um personagem no jardim, não é? Pois. Tem um barco no jardim e então nós fizemos dois temas. Um é Tenho um barco no meu jardim e outro Tenho um pinguim. Não, Tenho um barco no meu quintal. E o outro tema é Tenho um pinguim no meu jardim, ou seja, para no fundo brincar com este lado mais surrealista, digamos assim. Então, do mesmo género, que é quando ele passa de bicicleta numa ponte em Amsterdã e que é Tenho uma dança na minha bicicleta. Portanto, há três temas que retratam este universo mais surrealista, digamos assim. Então, repetindo. Tenho um barco no meu quintal, tenho um pinguim no meu jardim, tenho uma dança na minha bicicleta. E se te perguntassem qual é o tema por excelência dessa banda sonora, qual dirias? Contradança? Efetivamente não tenho, porque são apesar da instrumentação ser sempre a mesma, não é? Mas são vários tipos de propostas. Há algumas que são meras paisagens sonoras, há outras que são, ou seja, que poderiam ser ouvidas como obras musicais, e portanto, dessas duas que eu gosto mais, aliás, nem é preciso justificar, são precisamente aquelas que gravamos com Danças Ocultas, que é a Contradança e o Pinguim no Meu Jardim. No caso, a Contradança fui eu que avancei com o modo dela, o Pinguim no Meu Jardim é do meu irmão Bitocas. Tu dirias que o processo de composição para a banda sonora foi mais ou menos o usual, ou que o trabalho como produtor alterou um bocado o esquema? Não, efetivamente não. O Eddie Vinton foi uma pessoa extremamente, apesar do seu estatuto e do seu currículo, foi uma pessoa extremamente, digamos assim, teve um cuidado extremo em se aproximar de nós, até porque é músico também, não é? E efetivamente veio dar-nos uma ajuda muito grande pela sua experiência em realizar várias bandas sonoras, essencialmente mais naquela parte das paisagens sonoras, ou seja, porque, vamos cá ver, uma pessoa na altura éramos jovens a fazer uma licenciatura, não é? Pessoal a querer tocar imenso, a tocar coisas de um virtuosismo muito extremo, não é? De repente quase que apetece mostrar ali toda a nossa competência, não é? E o Eni veio-nos chamar a atenção que por vezes um menos é mais, não é? Por exemplo, sei lá, uma nota longa, parada, às vezes tem muito mais eficácia do que carradas e carradas de cascatas de notas, não é? E então ele foi muito importante nessa abordagem, efetivamente, sobre as paisagens sonoras. Exato. Agora mais aproximado de terminar, porque eu acho que já dissemos o essencial sobre a banda sonora. Quando começaste mais a ser também professor, para além da música, e alguém a aprender música com outros? Eu concluí a licenciatura em 95 e, portanto, desde 95 a 2000 eu tive praticamente só a fazer atividade artística, quer com Danças Ocultas, na altura também com Vasco Portango, mas também com a Orquestra de Sons da Lusofonia e outras atividades.
Então, em 2000 eu fui convidado para dar aulas no ensino superior no Instituto Piaget. Portanto, eu estive de 2000 a 2014 no Instituto Piaget, nos cursos de música, de cursos superiores de música, e depois de 14 até agora estou como professor nos conservatórios de música. Portanto, estive em Aveiro e no Porto durante um período e até que me fixei a partir de 2018 no Conservatório de Música de Coimbra, onde ensino análise e técnicas de composição e, portanto, dou aulas de composição. Muito bem. Só mais uma coisa. Como alguém na cena musical local, já fizeste aquelas coisas que às vezes músicos fora dos circuitos mais populares e nacionais, para associações locais, ou para campanha política local, para uma iniciativa de igreja ou coisa assim? Sim. Portanto, eu no caso, nasci em Águeda e sempre vivi em Águeda e, portanto, com toda a naturalidade, estou envolvido na comunidade, não é? Nomeadamente, eu com os meus irmãos fundamos a Dorfeu, uma associação cultural que tem feito uma atividade muito intensa na área da música na comunidade, com tanto a realização de festivais e de espetáculos com a comunidade. E, portanto, mais aí nessa área que eu tenho estado envolvido. Então, acho que já, principalmente para as tuas respostas muito aprofundadas, eu acho que já podemos terminar. Muito obrigado por podermos te entrevistar. Obrigado, eu. Muita boa sorte para qualquer iniciativa futura tua, para o ano que vem e cumprimentos. Se for caso disso, até uma próxima. Até uma próxima e boa sorte para o projeto do podcast e para saúde e sorte, não é? Saúde. Um abraço.